Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui da nossa série da mentoria. Hoje eu resolvi gravar aqui fora, vocês podem ver, quis mudar um pouquinho o ambiente. Vocês podem de repente escutar algum barulho, mas é porque estamos aqui na natureza, não tem problema nenhum. Talvez escutem uns sons de pássaro, alguns sons aqui de fora, mas é exatamente, eu quis mudar um pouco e dar essa clareza, uma luz natural e esse sol e esse verde que eu adoro. Então vamos lá. Então o tema de hoje é planejando que a gente cria o nosso futuro, né? Então no vídeo anterior, vamos recapitular. A gente conversou sobre aonde nós queremos chegar. Então, tendo a clareza de onde nós queremos chegar, a gente já sabe qual o ponto A, que é onde nós estamos, qual o ponto B, para onde nós vamos. Então, a gente precisa o quê? Planejar este caminho. Não é simples, eu sei que não é simples. Muitas vezes a gente não tem ideia de como fazer esse planejamento. Eu sei que é difícil, mas é um exercício que nós precisamos fazer porque é essencial. Qualquer empresa, as grandes empresas, ela tem planejamentos estratégicos, tem planejamentos táticos, planejamentos operacionais, tudo dividido por várias fases para que elas possam atingir seu objetivo. Empresas muito grandes precisam desses vários níveis de planejamento para que possa difundir ali dentro da pirâmide da empresa, para que possa dividir as responsabilidades e as ações desde o topo lá de cima da diretoria até chegar ao pessoal de chão de fábrica, se for um caso assim de chão de fábrica, até chegar ao pessoal operacional, para que cada um saiba exatamente o que precisa fazer para chegar no objetivo da empresa. Então agora vamos pensar aqui no nosso negócio, né? O nosso negócio, a maioria aqui nós somos pessoas que somos empreendedores individuais ou temos microempresas. A gente precisa também ter nosso planejamento e é fundamental. Aliás, eu vou mais longe, a gente precisa planejar toda a nossa vida. Quanto mais se planejar, mais fácil é de você atingir qualquer objetivo na sua vida. Qualquer um que seja, emagrecer, ter filho, organizar uma viagem, a gente sempre exercita essa questão do planejamento. Nós estamos sempre planejando. É que às vezes a gente não percebe, que às vezes é um planejamento que sai mais fácil, não tem tantas etapas, não tem tantos estudos que você tem que fazer para organizar o planejamento. Mas no nosso negócio, no nosso empreendedorismo, na nossa empresa que a gente chama que é nosso filho, nós precisamos planejar também, senão nós não iremos alcançar o objetivo que nós desejamos. E o que nós desejamos com a nossa empresa? Além do que você definiu lá e que você vislumbrou, que é onde você quer chegar, nós queremos que nossa empresa seja próspera, que a gente trabalhe de forma feliz e que ela nos renda o fruto que nós desejamos para pagar nossas contas, para a gente poder continuar com a nossa empresa, para a gente não ter que procurar outras fontes de renda. Então, primeiro a gente tem que entender o que é planejar. É muito importante isso. Então, planejar é o quê? É definir antecipadamente um conjunto de ações. Então, é o quê? A gente vai ter que definir as ações que a gente vai ter que tomar para a gente ir do ponto A para o ponto B, como nós conversamos. Eu anotei aqui os itens, né, que eu quero falar, porque eu não posso esquecer nenhum item, porque planejamento é sempre um ponto sensível em toda empresa. E se cumprir o planejamento, é mais sensível ainda. Então vamos lá. Então o planejamento envolve a preparação, organização e estruturação de objetivos, o que nos auxilia na tomada de decisão e na execução das tarefas. E o que quer dizer isso? A gente tem que ter um referencial no futuro, ou seja, é esse ponto B onde nós queremos chegar, eu tenho esse referencial e eu preciso definir os trâmites que vão me levar do ponto A ao ponto B. Como é que eu vou alcançar esse meu destino? Então eu preciso o quê? Organizar, estruturar e preparar esse meu passo a passo para eu conseguir chegar nesse ponto B. É muito importante a gente entender isso. É um significado, assim, é simples de falar, mas é difícil de fazer. Então, é muito importante entender isso.
Planejar é o quê? A gente precisa avaliar, escolher e organizar as ações, antecipando, obviamente, um resultado. Que a gente planeja antecipando o resultado. Não quer dizer que nós iremos alcançar esse resultado. A gente vai e faz essa avaliação, essa organização, essa definição, pretendendo chegar no resultado. Mas como a gente faz para garantir que nós chegaremos nesse resultado? Nós precisamos o quê? Nós precisamos definir pontos, que eu falo que são checkpoints, ou pontos de verificação, que a gente precisa ver como é que a gente está dentro desse nosso planejamento. Ou seja, eu vou tomando aquelas ações que eu planejei, que eu organizei, que eu estruturei. Só que às vezes, aquela ação que nós pensamos não levou exatamente para aquele ponto que a gente precisava. Então, por isso que a gente precisa ter esses pontos de verificação, que a gente precisa o quê? Parar, essa ação que eu defini não me levou para cá, eu fui para lá. Então, eu tenho que reavaliar, ver que ações que eu vou botar esse meu caminho que foi para lá de volta aqui para minha trilha que eu preciso para chegar no meu ponto B. Então, por isso que é importante, quando a gente faz o planejamento, você não pode simplesmente seguir o planejamento, deixar ele para lá e ver no final. Pode ser um planejamento de curto, médio ou longo prazo, não interessa. Nós temos que definir pontos de verificação. A gente tem que fazer o famoso acompanhamento. Porque se a gente vê que está fora, a gente não está indo rumo ao destino esperado, a gente tem que reavaliar, definir novas ações e ver se essas novas ações vão levar a gente para o destino certo. Então, por isso que todo planejamento, a gente tem o acompanhamento. E é fundamental. E para cada ação, cada definição que nós fechamos, que nós definimos, a gente precisa o quê? Definir como, quando, o que e quem vai fazer. Não existe planejamento que não tenha essas informações. Um planejamento bem feito tem que estar no detalhe. Tem que dar no detalhe. A ação é essa. Como é que eu vou fazer essa ação? Quando? Quando começo? Quando eu termino essa ação? E quem é o responsável? Quem é o nome da pessoa? Grandes empresas às vezes têm esse hábito de botar, responsável pela ação, coloca o departamento. E não é o departamento, é o nome da pessoa responsável. Porque o departamento, se é uma ação que ninguém quer fazer, ninguém realmente vai fazer se não tiver um nome de responsável e aquela pessoa que vai ter que responder perante ao seu superior sobre aquela ação. Então, tem que ter um dono. Para cada ação tem que ter um dono. Nós, no nosso caso, a maioria das ações somos nós mesmos que temos que fazer. Mas nem por isso a gente foge de ter que planejar, ter que checar. A gente tem que checar para ver se a ação está dando o resultado esperado, porque a gente faz uma previsão. Nós achamos que se fizermos dessa maneira, tomarmos esse caminho, fizermos isso ou aquilo, vai levar ao nosso resultado esperado. Mas às vezes pode não acontecer. E é claro que é errando que a gente aprende. Na próxima vez que você for fazer essa ação ou precisar de um resultado como esse novamente, você já tem esse know-how, você já sabe o caminho a ser tomado. A gente vai aprendendo ao longo do caminho. É um aprendizado. Então, o que nós precisamos vamos aprendendo. Errar não é um problema. Como eu falei, errar faz com que a gente aprenda que aquele caminho, aquela ação não leva para o resultado esperado, mas aí a gente ajusta até acharmos a forma de chegar naquele caminho. Isso é o principal. E a partir do momento que nós acertamos o caminho, a gente já tem a experiência, já tem o conhecimento necessário para não errar novamente. E isso é muito importante. A gente não pode ficar chateado com os erros. Não pode ficar chateado quando a gente toma uma ação e não tem o resultado esperado. Às vezes, muito ao contrário, faz a gente voltar para trás do nosso caminho. Mas a gente aprendeu um novo modo
de não fazer. Certo, pessoal? Eu acho que é importante isso. Eu espero que tenha ficado assim claro como fazer um planejamento. Claro que cada um tem que fazer o seu. E como você vai fazer? Então, você vai definir o destino, quebra esse caminho em etapas menores, quebra as etapas, depois para cada etapa menor, define no detalhe as ações. Então, você define por etapas e você faz os checkpoints, como eu falei, ao final de cada etapa. Então, você define o caminho, define cada passo que você tem que ir, que é a etapa do caminho. E quando você termina uma etapa, você vê, cheguei onde eu devia chegar? Essa etapa eu deveria chegar aonde? Ah, cheguei, ok. Então, as ações definidas, o que eu fiz foi ok, então vamos para a próxima etapa. Ou então, não foi legal, não consegui chegar, o que eu preciso fazer para chegar? Como eu falei, reavalia, retoma o processo e faz de uma maneira diferente. A gente tem sempre maneiras diferentes para fazer. Se você tem dúvida, contacte especialistas. E eu tô aqui para ajudar no que for possível. Se estiver dentro também do meu conhecimento, eu posso ajudar. Se você tiver alguma dúvida, fale comigo. Quiser marcar um horário para a gente bater um papo sobre planejamento, quiser me mostrar seu planejamento ou experiências que não foram legais, quiser outras opções, vamos lá. A gente tenta te ajudar no máximo que puder, porque eu tô aqui para isso. Até que se eu não souber a resposta, eu vou conhecer alguém, provavelmente, que vai saber um melhor caminho para isso e já teve essa experiência. Então, não deixe de entrar em contato comigo. Aguardo, tá? Aguardo todo mundo. E até o próximo vídeo. Ainda tem mais um vídeo desse mês de março. Ainda falta um vídeo, tá bom? E já eu vou gravar para a gente poder estar conversando mais um vídeo. Até lá. Tchau, pessoal. Até a próxima.